Vejo aqui, não vejo você. Vou botar aqui no cantinho. A nossa aula de hoje é bibliologia. Eu tenho uma pessoa aqui na sala que a gente já tem um contato com bibliologia, mas agora é diferente. É porque o William ele faz a Servos aqui de manhã e na Servos eu dou bibliologia. Só que assim, a bibliologia da Servos é uma coisa assim muito corrida. Vocês não, já é um nível diferente, então assim, não é a mesma aula, amém? Então ele vai correr de mim, eu chego lá no domingo ela tá, eu chego no segundo ela tá. O que é a bibliologia? A bibliologia é a ciência que estuda a Bíblia enquanto palavra de Deus. Essa aqui é a introdução da nossa apostila, que eu vou explicar aqui. O objetivo geral da bibliologia é incentivar os alunos a descobrir a importância das escrituras, apresentando as multifaces da Bíblia, a estrutura da Bíblia, seu tema central, suas divisões, seus livros, seus muitos escritores, como surgiu, onde, em que circunstâncias, o caráter dos homens que escreveram, a formação do cânone sagrado, o amor de Deus que inspirou. Objetivos específicos. No final deste modo, o aluno será capaz de entender como a Bíblia chegou até nós, conhecer as línguas originais do Antigo e Novo Testamento, compreender como se deu a formação do cânone, identificar o que são os livros apócrifos, discernir quais as melhores versões e traduções da Bíblia. Aqui vem metodologia, vamos pular aqui, Facebook, não esqueça. Ele coloca perguntas, né, no Face e vale ponto para vocês responderem. Aqui ele colocou uma parte do livro dos Heróis da Fé, uma citação de Jonathan Edwards. Visitei o Velho Tempo, como introdução. Visitei o Velho Tempo de Nova Inglaterra, onde Jonathan Edwards pregou como vencedor, pecadores na mão do Deus irado. Edwards segurava o manuscrito tão perto dos olhos que os ouvintes não podiam ver no rosto. Porém, com a continuação da leitura, um grande auditório ficou abalado. Um homem correu para a frente, clamando: Senhor Edwards, tenha compaixão. Outros se agarravam aos mãos, pensando que iam cair no inferno. Vi as colunas que eles abraçaram para se firmarem, pensando que o juízo final havia chegado. O poder daquele sermão não cessa de operar no mundo inteiro, mas convém saber algo mais da parte da história geralmente suprimida. Imediatamente antes desse sermão, por 3 dias, Edwards não se alimentara, durante 3 noites não dormiram. Rogava a Deus sem cessar, dar-lhe a Nova Inglaterra. Ao levantar-se da oração, dirigindo-se para o público, alguém disse que tinha o semblante de quem fitara, por algum tempo, o rosto de Deus. Antes de abrir a boca para proferir a primeira palavra, a convicção caiu sobre o auditório. Esse livro é uma leitura obrigatória para vocês que são do primeiro ano. Vocês vão precisar fazer uma resenha sobre esse livro, Heróis da Fé. Eu já li o livro. O livro é tremendo. Eu chorei, eu já gosto de chorar. É uma coisa impressionante. Eu sou mais água do que o resto das pessoas, entendeu? Eu chorei o livro inteiro. Porque se a gente acha que a gente está fazendo alguma coisa no reino, quando a gente lê esse livro, a gente vê que a gente não faz nada. A gente vê que, assim, eu me coloquei naquela situação, vendo que certas circunstâncias que esses homens de Deus passaram para poder ser evangelista, para poder levar a mensagem do Evangelho, converter multidões, foi preço muito alto. Preço que talvez de nós não aguentaria pagar. Preço de ver filhos sendo assassinados por causa da pregação. Então, assim, para quem tem filho, a gente sabe como isso deve ser a pior das coisas. Apesar de Deus ter entregado seu filho em favor de nós, não me peçam vídeo e vídeo,
Estudada é sabedoria, aplicada é transformação, meditada é revelação, orada é compromisso e fé, testada é confirmação, desafiada é a destruição. A Bíblia é o livro dos livros por excelência. Todos os outros livros são livros dos homens, mas a Bíblia é o livro de Deus. A Bíblia, embaixo dos livros, é o sustentáculo dos livros. No meio dos livros, ela é o coração dos livros. E em cima dos livros, ela é a coroa dos livros. A Bíblia, se fosse destruída, fecharia para sempre a porta dos céus, condenando a miserável posteridade de Adão. Mas a Bíblia não pode ser destruída. Ela é indestrutível porque o seu original está no céu. É uma citação do Salmo 119. Para sempre o Senhor, para sempre, ó Senhor, a tua palavra permanece no céu. O que temos aqui são cópias autenticadas. A Bíblia é a revelação maior da mente insondável de Deus, de toda sabedoria. Como livro tem começo, meio e fim, mas como fonte é inesgotável. A Bíblia é água que sacia, o leite que alimenta, a luz que ilumina, o fogo que aquece, o espelho que revela, o martelo que esmiuça, a vara que corrige, o escudo que protege, a espada que penetra, mas sobretudo a Bíblia é a verdade que liberta. Salmo 119 diz: escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Se este livro não me separar do pecado, o pecado me separará deste livro. Essa é uma citação de Moody. Quem é Moody? Moody, ele é considerado o segundo maior evangelista que já se viu. O primeiro é Paulo e ele é considerado o segundo. Ele é um americano que após ir para a Inglaterra se torna evangelista e a história dele está nos Heróis da Fé também. Vocês lembram, vocês vão conhecer melhor a história de Moody. A Bíblia. O que significa a palavra Bíblia? A Bíblia ela vem do grego bíblia. Bíblia significa reunião de livros. Em outras apostilas, ela também aqui está, reunião de livros ou biblioteca. A gente pode definir também como uma coleção de livros pequenos. Tá? A palavra biblioteca, na verdade, ela vem do radical grego bíblia, que deu origem a tudo que se refere à palavra Bíblia. Essa palavra no grego quer dizer livro. Então, Bíblia é a coleção de pequenos livros. A Bíblia Sagrada, que a gente conhece, a Bíblia evangélica que eu estou falando, que a gente utiliza, ela é composta por 66 livros divididos em 3 partes, chamada de Antigo e Novo Testamento. A palavra traduzida como testamento vem do hebraico antigo, significa, a palavra berit, significa aliança. Então, testamento tem o significado de aliança. Antigo Testamento, a tradução literal, aliança antiga, velha aliança, velho testamento, ou pacto. E Novo Testamento, nova aliança, novo pacto, novo testamento. A Bíblia, ela é um livro singular. Por quê? Porque apesar dela ser um livro único, ela tem uma variedade de escritores. A Bíblia, ela não é como um livro comum que tem na sua capa uma autoria. Quem escreveu esse livro foi a Mônica Vitória. Há uma profecia do pastor Carlinhos que eu ainda escreverei livros e venderei. E eu recebi isso no meu espírito. Entendeu? Ele é homem de Deus, não despreze a profecia. Eu recebi isso. Então, vai estar lá na capa, autor, pastor Carlinhos, autor, Mônica Vitória. A Bíblia, ela é escrita por 40 autores. Porém, a inspiração é uma só. Deus, ele usou vários homens em várias situações diferentes para escrever a Bíblia. Mas nós não consideramos eles como os autores da Bíblia. Nós consideramos que o autor da Bíblia, apesar de ser vários livros, com vários escritores, o autor da Bíblia é um só. O autor da Bíblia é Deus, que por vontade própria
que se revelaram ao homem. Tá? Então nós temos um Deus que deseja um relacionamento tão intenso conosco que o desejo dele é se revelar ao homem. O objetivo da bibliologia é nós estudarmos a Bíblia e nós entendermos melhor o contexto histórico, geográfico. Aqui nós não vamos nos estender aos livros. O que vocês têm durante o seminário, cada um dos livros dado minuciosamente como panorama bíblico. Por exemplo, vocês vão estudar o livro de Atos como panorama bíblico, livro de Atos. E vocês vão dissecar o livro de Atos e toda a mensagem que ele quer dizer. A aula de bibliologia é para a gente compreender melhor a Bíblia, não num contexto geral. Você ter aula de bibliologia, ela não vai fazer você se tornar um pregador melhor, ela não vai fazer você ter uma mudança ministerial. Porque isso aí vem através da unção. Você pode pegar uma pessoa analfabeta, semi-analfabeta, e Deus derramar uma unção sobre aquela pessoa e ela se tornar um grande pregador, porque eu já vi isso. Existe o testemunho de um cego, eu não sei se vocês já viram esse testemunho. Ele nunca leu uma palavra, cego de nascença, analfabeto, não conhecia hebraico, e ele teve uma experiência com Deus, após vários dias de jejum e oração, foi visitado e ele tem a Bíblia toda de memória. E ele prega e é uma coisa tremenda. Isso aí é uma experiência que não veio através da sabedoria humana. Porém, a palavra de Deus diz que a gente deve crescer na graça e no conhecimento. Hoje em dia, nós estamos lidando com pessoas do nosso meio que a gente vai ganhar para Jesus, amém? E que são pessoas que têm um nível cultural de excelência. Então, se você não tiver e não adquirir o conhecimento ao nível de poder satisfazer certas questões que vão ser levantadas, muitas vezes aquela pessoa tira a nossa credibilidade, que não deveria, por causa de uma questão que a gente não consegue resolver. Então, esse é o motivo pelo qual vocês estão aqui, para crescer no conhecimento e para crescer na graça também, porque eles precisam andar juntos, porque a letra sem o espírito, né, ela mata, e o espírito vivifica. Então, assim, a gente vai fazer um estudo, mas sempre lembrando a inspiração divina. Vocês não vão se tornar doutores em Bíblia, mas vocês vão conseguir ter uma compreensão maior do contexto geral. Quando a gente estuda a Bíblia e os livros, e você estuda os livros históricos, por exemplo, você consegue ter uma visão panorâmica do que estava acontecendo no meio de Israel, no meio de Judá, com os reis de cada uma das tribos que Israel se separou de Judá. Por que veio o exílio para a Síria primeiro? Por que depois veio o exílio para a Babilônia? Então, essas questões históricas você consegue compreender melhor através do estudo da bibliologia e do panorama bíblico de cada livro. E isso vai fazer com que você consiga organizar, ainda que a Bíblia não esteja disposta cronologicamente, mas você vai conseguir organizar melhor, entender melhor e ser um canal melhor para poder expor sua fé. A Bíblia, ela foi escrita por escribas, sacerdotes, reis, profetas, poetas, homens das mais diversas culturas escreveram a Bíblia. Só que é impossível pessoas com tanta diversidade escrever um mesmo livro e manter coerência e unidade. Isso só é possível através do quê? Através da inspiração divina. Eu coloquei aqui a tradição oral, mas a gente vai chegar lá. Aqui eu vou ler e a gente vai chegando lá. A Bíblia, ela foi escrita, o Antigo Testamento, em hebraico, em primeiro lugar, e aramaico. O aramaico é uma língua que foi desenvolvida após o exílio. Quando Judá foi para a Babilônia, a língua que era usada comercialmente era o aramaico. Inclusive, as últimas palavras que Jesus pronunciou na crucificação, ele as pronunciou em aramaico. Então, o Antigo Testamento, ele tem partes escritas em hebraico, em aramaico, o Novo Testamento totalmente escrito em grego, porque na ocasião do Novo Testamento, a Grécia que dominava,
a cultura grega que dominava e o idioma grego era o idioma dominante. Então, o Novo Testamento ele foi escrito todo em grego. A Bíblia original, como a gente conhece, ela é desprovida das divisões, versículos, capítulos que a gente conhece. Mas vamos entrar aqui na apostila um pouco. Tradição oral. A verdade infalível de Deus foi transmitida de boca em boca durante sucessivas gerações. Mas a tradição oral é inegavelmente instável por natureza e sujeita a alterações por causa do fator subjetivo, a memória incerta do guardião daquela tradição. O legado de fé foi transmitido oralmente durante milênios, desde Adão até Moisés. A história da criação, a vida além do jardim do Éden, dilúvio, a família de Noé, a chamada de Abraão, dos patriarcas, tudo isso de boca em boca. É claro que se isso ocorresse hoje, nos dias de hoje, o livro de Gênesis seria uma verdadeira torre de Babel. Mas aprove a Deus, em sua sabedoria, dotar os homens dos primórdios da antiguidade com a bênção da longevidade. E isto cooperou diretamente como uma ajuda fundamental para preservar a verdade dos fatos, permitindo que os patriarcas, testemunhas oculares da história bíblica, alcançassem seus descendentes de várias gerações à sua frente, a fim de contar-lhes os grandes feitos de Deus na antiguidade. Eu quero falar com vocês agora, assim, a gente se pegar um pouco aqui, nessa tradição oral. Eu saio bastante da apostila, porque é impossível a gente conseguir compilar num material de 25 páginas tudo aquilo que a gente desejaria passar para vocês. Então eu trago algum material que é meu e a gente vai falando mais detalhadamente sobre algumas coisas. O que acontece com a tradição oral? Por que nós cremos que foi possível essa tradição oral? Hoje, a nossa longevidade, ela é pequena. Cada um de nós aqui vai viver 100 anos, amém? Mas naquela época, a longevidade era uma bênção que Deus, dava ao homem e ele vivia 900 anos. E se a gente pegar essa longevidade, a gente vai ver que é possível que isso fosse passado de geração em geração com fidelidade. Primeiro porque os judeus, eles têm uma tradição que permanece até hoje, que é a tradição de se contar de pai para filho a sua cultura, a sua tradição. Eles são assim até hoje. A gente perdeu muito isso na modernidade. Eu sentava em volta dos meus avós e meus avós me contavam histórias. E eu nem sentava para ver televisão. Eu tenho grandes recordações disso. Mas hoje, se a gente chamar o filho, o neto para sentar, ele quer ir para a internet. Isso se perdeu. Mas na realidade deles, isso fazia parte da cultura deles. Então, se a gente colocar aqui que Adão, ele viveu 930 anos. Essa foi a bênção de Adão. Ele viveu 930 anos. Então Adão, com esses 930 anos, ele foi contemporâneo de Lameque. Lameque é filho de Sem. Lameque foi ele, até Lameque, pai de Noé. Lameque, pai de Noé. Então vamos colocar aqui. A estimativa é que o pai de Noé e Adão, esse aqui é o pai de Noé, eles tenham 56 anos de vida em comum. Então aqui já se passaram várias gerações, de Adão até o pai de Noé. É possível que Adão contasse exatamente o relato de Gênesis, e ninguém melhor do que ele para contar, porque foi ele que viveu, para Lameque, pai de Noé. Então aqui a gente já tem uma sequência muito possível. Lameque, ele foi contemporâneo de Sem. Noé teve 3 filhos. Um deles foi Sem. Lameque, ele foi contemporâneo por 90 anos de seu neto. Então ele contou isso para os netos e os filhos de seus netos. Noé viveu até os
58 primeiros anos da vida de Abraão. Então, entre Noé e Abraão, houveram 58 anos de vida em comum. Noé já era velhinho e Abraão garotão, até 58 anos. Se ele gerou um filho com 100, com 58 ele era um garotão. Então, essas histórias foram passando. De Noé a Abraão, Abraão foi contemporâneo de Jacó. Jacó foi contemporâneo de Coate. E Coate contemporâneo de Enão. Aqui a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 gerações com uma longevidade diferenciada que a gente não tem hoje. Não seria difícil que Moisés recebesse a história registrada. Esse aqui, gente, eu esqueci de contar, ele é pai de Moisés. Então, até a história do Gênesis chegar a Moisés, a gente tem o quê? 7 gerações com muita longevidade. Então, a gente acredita, em primeiro lugar, na tradição oral. As pessoas duvidam, mas como que Moisés, 1400 anos depois, vai escrever Gênesis? A tradição oral. É muito possível que você saiba com fidelidade uma história da sua 7ª geração. E a nossa cultura nem é essa. A cultura deles era essa, de pai passar para filho, e ainda hoje é, e pela longevidade deles, então é muito possível que Moisés tenha ouvido essa história na íntegra, além daquilo que Deus tenha querido revelar a Moisés em detalhes, porque Moisés era um homem que conversava com Deus face a face. Então, além da inspiração divina, a gente tem o quê? A gente tem a tradição oral, que é o que a gente abordou aqui. E eu deixei aqui a genealogia para vocês entenderem assim, que não seria difícil preservar a história que Deus queria registrar por meio de 7 gerações. Isso é perfeitamente possível. E ainda quando Deus está no negócio e quer preservar, ele vai fazer o quê? Porque as pessoas transmitam aquilo com fidelidade. Né? Então, a primeira transmissão da Bíblia foi através da tradição oral. Não há dúvida que algumas porções da Bíblia foram conservadas assim até chegar o tempo de Moisés, um homem que falava com Deus face a face. A partir de então, o texto começou a ser escrito sob a inspiração do Espírito Santo, assegurando-se assim a sua veracidade. Adão viveu 930 anos, Lameque foi contemporâneo de 190 anos, isso mesmo. Num tempo sem livros, era necessário que Deus fizesse uma providência. Então, assim, a gente vê assim, hoje a gente não tem uma longevidade de 930 anos. E a verdade é que logo um pouco depois a longevidade já não foi mais essa. Então, por que Deus conservou essa longevidade nessas gerações? Uma providência de Deus para conservar aquilo que ele queria que fosse conservado intacto. Ainda que depois ele viesse falar com Moisés face a face, e Moisés foi um homem que teve também revelação divina da parte de Deus. Moisés é um homem que ele viu Deus na sarça. Então, assim, ele teve várias experiências com Deus e por isso ele é o autor dos 5 primeiros livros, né, que os judeus chamam de Pentateuco, todos são de autoria de Moisés. Porque Moisés foi um homem culto. Deus, ele queria revelar seu homem. E não podia ser qualquer pessoa. Deus, ele prepara tudo. Quando ele quis revelar seu homem no Novo Testamento, quem ele preparou? Ele preparou Paulo. Ele não era qualquer pessoa. Gente, Pedro, o homem rude. Primeiro discurso de Pedro, milhares. Segundo discurso de Pedro, milhares. Terceiro discurso de Pedro, milhares. E a igreja só crescia. Mas a verdade é que para o evangelista dos gentios, a quem que Deus preparou? Ele preparou Paulo, um homem culto,
formado em toda a cultura judaica, criado aos pés de Gamaliel, que era um dos rabinos mais conceituados da época contemporânea de Paulo. Na época se usava fazer assim: o judeu escolhia um mestre, pegava o filho e colocava aos cuidados daquele rabino para que ele fosse educado. E a família de Paulo não devia ser uma família assim pobre, devia ser uma família que tinha alguma posse, e ele foi criado aos pés de Gamaliel, um dos rabinos mais conceituados. Da mesma forma que Deus preparou alguém para se revelar no Novo Testamento, ele também preparou alguém para se revelar no Antigo Testamento. Moisés foi o cara preparado por Deus para Deus se revelar à humanidade. Aí vem Gênesis, vem o Êxodo, vem Levítico, vem Números, vem Deuteronômio. Por quê? É o Senhor se revelando à humanidade através de Moisés. Ele preparou Moisés de uma maneira muito atípica. Deus prepara Moisés 40 anos num palácio, né? Ali Moisés foi príncipe, filho da filha de Faraó, alguém que vestia as melhores vestes e devia se achar o cara. Tanto é que quando ele viu o maltrato, ele não perdeu a origem dele, ele foi lá, assassinou o egípcio para defender o judeu. Ele tinha alguma autoridade. Aí Deus preparou o que precisava, levou para o deserto. Agora eu vou fazer o palácio sair dele. Aí Deus preparou ele mais 40 anos no deserto para tirar o palácio de dentro de Moisés para usar mais 40 anos, né? Então é assim que Deus faz. Deus preparou 80 para usar 40. Irmãos, o chamado da gente nunca é tarde. Deus nunca chega atrasado. Ele está preparando a gente para aquilo que Ele vai fazer na nossa vida, no nosso chamado. Compreensão dos fatos bíblicos não tem nada a ver com unção profética, né? A bibliologia, ela vem trazer para a gente aqui a compreensão dos fatos bíblicos. A unção profética, ela é uma outra coisa. A unção profética, ela vem para o Espírito Santo, dada por Deus, como um dom para aquilo que for útil, o seu chamado. Aqui a gente está falando de compreensão de fatos. A gente fala de história, a gente fala de localidade, a gente fala de autor, a gente fala das pessoas que escreveram a Bíblia. Uma curiosidade bíblica é que a gente falou aqui que ela tem 63 livros. Só uma curiosidade, só para vocês terem aí que não tem na apostila. A Bíblia original, ela não tinha capítulos. E a gente vai ver isso daqui a pouquinho. Mas a Bíblia era dividida em 1189 capítulos, 31.173 versículos, e as palavras contadas da Bíblia são mais de 773 livros. A divisão da Bíblia em capítulos, versículos, ela veio depois, e ela foi necessária para ajudar a nossa compreensão. Mas a Bíblia original, ela não é escrita em divisões. Ela nem é dividida os livros como a gente tem. O Antigo Testamento, a gente vai passar por aqui, a gente vai ver que a divisão do Antigo Testamento para os hebreus, ela é completamente diferente do que a gente conhece. Por exemplo, os profetas menores, que a gente conhece como profetas menores, no Antigo Testamento eles fazem um único livro. Tem um único livro que compila todas as profecias dos profetas menores. Deixa claro aqui, essa referência a profetas menores não quer dizer respeito à unção profética. Eles são chamados de profetas menores porque a quantidade de profecias que foi dada por Deus a eles foi menor do que a dos profetas maiores, Isaías, Jeremias, mas a unção profética é a mesma. Eles não são menores por unção profética. Então vamos lá. Aqui o registro da revelação original. A gente na antiguidade, sem papel,